Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da LAP região. Estou muito feliz com os novos inscritos no canal, sejam bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, que você estará me ajudando aqui no meu canal Tainara Psicopedagoga. Então me ajude compartilhando, se inscrevendo, que aí mais pessoas irão conhecer esses assuntos psicopedagógicos que são de suma importância para toda a sociedade. E lembrando, quando nós chegarmos aos nossos 400 inscritos no canal, irei sortear o livro. Você sabe o que é dislexia? Dislexia é uma palavra que não é tão distante do nosso vocabulário, mas que muitas pessoas não saberiam explicar com assertividade a sua definição. A dislexia, ela pode ser considerada um transtorno de aprendizagem, cuja falta de tratamento pode prejudicar o percurso acadêmico de uma criança. Essa condição ligada à funcionalidade cerebral é responsável por gerar problemas nos circuitos e conexões. Importante, né, salientar que essas áreas não se desenvolvem de maneira correta, o que leva a uma insuficiência de ligações entre as áreas responsáveis pela formação das competências de leitura e escrita. Então, essa criança ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar, né, muita dificuldade para memorizar, para interpretar conteúdos. Também ela vai ter muita dificuldade na leitura e quando a criança não tem uma boa alfabetização, então ela sente também muita dificuldade na escrita e na leitura e às vezes vem acompanhado com essa dislexia. Existe alguma forma de identificar as características? Então, na verdade, podemos afirmar que há sinais precoces que possibilitam ao médico um diagnóstico exato. Esses traços, eles podem ser identificados desde a infância da criança. Então, quanto antes a criança começar a estudar, melhor, né? Então, se a criança também começar a passar por um psicopedagogo, é mais fácil o psicopedagogo identificar se aquela criança tem dislexia. Quando se é adulto, né, um dislexo, mas ele não descobriu enquanto criança, então ele vai ter mais dificuldade na vida adulta de poder saber interpretar, memorizar, entender o que os outros estão falando, também na leitura e na escrita. Mas mesmo um adulto dislexo, se ele descobre desde a infância, ele vai ter mais facilidade para poder lidar com suas dificuldades, para poder aprender melhor. E se ele descobre já adulto, então ele precisa ir de uma ajuda de um profissional para poder ele ver qual é a melhor forma para ele poder estar estudando. Uma das características que a gente pode identificar numa pessoa dislexa é a história familiar, né, de dislexia ou dificuldade de leitura, se a família já tem uma dificuldade assim. Também problemas ocorridos logo ao nascimento, né? Alguma coisa que aconteceu durante o nascimento da criança, né? Alguma dificuldade, atraso de fala, dificuldade de discernir desenhos de material com sentido gráfico, né? As letras e número, ele tem muita dificuldade de entender qual é a letra, qual é o número. Esquecimento, né? Então ele está sempre esquecendo ali aprendizagens que envolvem palavras, som de letras, né? Ele não consegue lembrar. Pouca compreensão e memorização para rimas, letras de canções e parlendas, também pouca habilidade com sequências motoras ou pouca coordenação, dificuldade com atividades espaciais, dificuldade para lembrar nomes, pouco prazer para atividades que envolvam livros e materiais gráficos. O que devemos saber? Então, você enquanto pai, enquanto mãe, os pais de crianças com dislexia devem estar por dentro de algumas informações. A primeira é que a dislexia ela não tem cura e nem é uma doença, né? Lembre-se que a dislexia é uma condição ligada à funcionalidade, como eu falei aqui no início. Então, a segunda coisa que vocês precisam saber é que os pequenos, né, as crianças, elas precisam ser tratadas com técnicas variadas. Então, a investigação, ela é fundamental. Por isso que é recomendado
procurar um psicopedagogo quando os pais já percebem aí desde o começo da infância da sua criança que ele tem dificuldades, né, para aprender, dificuldade de leitura, de escrita, para poder o psicopedagogo ver, investigar qual é a causa dessa dificuldade, né, se ele é uma pessoa que tem dislexia ou não. Os professores e coordenadores, né, terem pedagogia, dominarem algumas técnicas, tem como eles observar se aquela criança é dislexa ou não. Também os psicopedagogos, né, assim como eu, são excelentes para acompanhar o caso de crianças com dislexia. Então, o mais recomendado, ainda mais se for um caso já avançado, são os psicopedagogos, para poder estimular aquela criança, né, respeitando as suas dificuldades, vai ali fazer um trabalho diferenciado. Eles podem realizar tarefas dentro da sala de aula por meio de estratégias organizadas pelos professores. Os professores podem ler para os alunos que têm dislexia, dar mais tempo para aquele aluno realizar, né, os seus testes, as suas provas, priorizar o conteúdo aprendido pelo aluno e não focar na ortografia, porque se o professor for focar na ortografia, aquele aluno ele nunca irá tirar uma boa nota, porque o aluno dislexo ele demora para poder desenvolver a sua ortografia. Ele desenvolve, mas com a ajuda aí dos professores ou de um psicopedagogo, também dos pais, para ele poder desenvolver um pouquinho melhor a sua ortografia. E se for uma criança que tem dislexia, os professores eles podem permitir a criança utilizar a tabuada ou alguma fórmula matemática para poder ajudar nos testes, porque aquela criança ele não é como as outras crianças, né? Ele tem uma dificuldade muito grande. Também os professores podem usar trabalhos para somar ponto junto às provas escolares escritas, avaliando outras habilidades daquele aluno, né? Na finalidade de poder estar ajudando aquele aluno que tem muita dificuldade. Como eu falei para vocês, se começar a tratar a criança desde cedo, o tratamento precoce, ele pode reduzir consideravelmente a baixa autoestima daquela criança, né? E os quadros depressivos. Quanto mais cedo aquela criança, né, aquele adulto descobre, aquele jovem adolescente descobre que tem dislexia, melhor. Porque aí ele vai poder montar uma estratégia que ele irá aprender assim como os outros, mas de uma forma que ele irá entender, porque muitas vezes ele na escola não consegue entender aquela forma que o professor está ensinando, mas com ajudas, né, se ele seguir um tratamento desde cedo, ele pode sim chegar à universidade, ele pode sim chegar a ser um profissional bem-sucedido. Então fica aí a dica para vocês, né? Quem me pediu esse vídeo aqui, obrigado por estar acompanhando aqui no canal Tainara Psicopedagoga. E se você tiver algum pedido para me fazer, para falar aqui no canal, pode comentar embaixo aqui nos comentários que eu irei gravar esse vídeo para vocês. Então estou muito feliz com os novos seguidores, continue seguindo, curtindo, compartilhando. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos!